aquilo que é o seu talento, você tem que mostrar. Você não pode ter pudor com relação a isso, tá? Você tem que falar de boca cheia do seu diferencial, por exemplo, numa entrevista de emprego. Olá, Libra. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Libra. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Libra já na mesa, vamos às 10 cartas. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais uma. Fundo do deck para Libra, carta da morte. E o que vem? Vamos ver uma questão aqui no trabalho. Tema principal, 3 de ouros. Eu me conecto à energia de pessoas que estão há muito tempo esperando por um trabalho, tá? Uma recolocação, ou pode ser também a questão de uma transição de carreira, ou você pensando neste trabalho, né? Coisas que você gostaria de fazer e que você ainda não se sente capaz ou apta a fazer. No bloqueio veio a princesa de ouros, né? Falando sobre este excesso de prudência e muitas vezes uma paralisia para caminhar, né? A pessoa que fica muito pensativa tentando buscar caminhos. Então, podem ser todas essas situações que eu disse. Você que está desempregada ou desempregado, né? Veja se a leitura não está espelhada. Pode ser tanto homem quanto mulher. Ou a pessoa que está insatisfeita no trabalho, já está buscando outro caminho, mas ainda não se sente forte o suficiente para caminhar. Ou então a questão da transição de carreira, tá? É uma pessoa que está buscando a abundância, que é o 3 de copas aqui no mental. Então, é alguém que está pensando numa realização realmente em fazer esse trabalho dar certo, prosperar, seja uma nova vaga aí de emprego, uma oportunidade que chega, ou até mesmo uma sociedade, né? Porque veio aqui ao redor a carta da arte falando da união de 2. Então, para uma parte de vocês pode ser também essa questão de se unir para então multiplicar. E no inconsciente, a saciedade. Nesse momento que você está vivendo, esse momento que você está vivendo na sua vida, já esgotou, já está completo. Então, a pessoa que está buscando um novo trabalho, né, que ficou desempregada, que está parada, ela não aguenta mais, né? Aqui é ou vai ou racha. Você está no momento aí de topar qualquer coisa para sair desse marasmo. E as pessoas que estão eventualmente empregadas ou são autônomas, tocando aí o seu negócio, também estão fartas desta estagnação, porque parece que só fica naquele limiar, né, naquele limite, e disso não passa. Vem a carta da derrota no passado. Como eu falei, né, para alguns a questão de perder o emprego, tanto é que o fundo do deck é o corte, a carta da morte, falando algo foi ceifado, algo findou. Pela carta da derrota, não é de agora, tem pelo menos aí uns de 3 a 6 meses que isso aconteceu. E daqui por diante, no futuro próximo, As de Espadas. É uma carta excelente para novas oportunidades. Também fala de uma janela que se abre na sua mente, é uma clareza de ideias, uma perspectiva de realmente seguir um novo caminho, né? E fala sobre a fé, né? A coroa desce do céu em direção à espada nessa carta. Então, é um ato de fé coroado pela espiritualidade. Então, é o momento de não perder a fé.
É o momento de acreditar, de seguir a intuição, de ouvir realmente aquilo que a sua alma pede. Porque às vezes você está fazendo uma coisa no automático, buscando deslanchar, prosperar, se recolocar, por exemplo, no mercado de trabalho, mas você sente que está faltando alguma coisa. Então, esse tá faltando alguma coisa é um ato de fé. Veja como a forma como você se conecta com a espiritualidade não é exatamente religião, mas é sacudir a poeira, sabe? É falar também com o universo aquilo, jogar para o universo aquilo que você quer. Você aqui vem representada pela carta da virtude. E a virtude fala: você segue um caminho mais direcionado, mais equilibrado. É Sol no signo de Áries. Então, Áries não tem medo de meter as caras. E é exatamente o que essa carta pede, porque a virtude é você conseguir ser quem você é. Sem fazer joguinhos, sem ficar também se diminuindo, se adaptando demais e perdendo a sua personalidade. Então, essa carta fala sobre aquilo que é a sua virtude, aquilo que é o seu talento. Você tem que mostrar, você não pode ter pudor com relação a isso. Tá? Você tem que falar de boca cheia do seu diferencial, por exemplo, numa entrevista de emprego. Não é questão de ficar se jogando confete, mas é mostrar que você tem consciência daquilo tudo que você é capaz de fazer. Tá? Então, é você realmente mostrar quais são as suas virtudes. E a carta da arte ao redor fala do tempo certo das coisas acontecerem, né? Uma reação química, é o alquimista. E também fala dessas duas cabeças unidas, pensando e realizando juntas. Então, pode ser realmente uma oportunidade de trabalho, né? Um contrato. Então, de um lado é a empresa, outro lado é você. Um novo cliente, por exemplo, né? Os dois trabalhando juntos, ou um sócio, né? Os dois unidos pelo mesmo propósito, fazendo a magia acontecer. Então, tem muito forte essa energia de uma conexão, né? Você tem o seu sonho, mas você não realiza sozinha. O desejo aqui com o Cavaleiro de Copas fala realmente de pegar este cálice sagrado de realização. É a pessoa que sonha, e sonhar não custa nada, sonhar não é pecado. Sem um sonho você não tem motivação para ir adiante. Então realmente aposte na realização do seu sonho. Faça com que a sua vida ande em direção ao seu sonho e não contra ele, né? Então tem que ter um alinhamento também. Você já tem que se preparar. Se faltam ferramentas aí, habilidades para você, é você buscar essas habilidades para você se colocar numa situação mais favorável, estando pronta para um próximo passo e mais perto da realização do seu sonho. E o tarô pede, nessa finalização, que você tenha muito cuidado com a futilidade. Futilidade para o tarô é quando você perde o seu precioso tempo, perde chances preciosas, não dando a devida importância ao tempo, às suas habilidades. É como se você tivesse que se priorizar, né? E guardar aquilo que é seu para você. Então, não conte o sonho para outras pessoas antes de realizá-lo. Tá? Então, é você não desperdiçar a sua energia ou o seu tempo com algo que você está só projetando. Tem que guardar esse tempo e essa energia para você de fato colocar a mão na massa e fazer as coisas por você. Depois você comunica o que aconteceu. Depois as próprias pessoas vão observar a sua mudança. E fechou com a morte falando desse encerramento, né? Teve o corte aqui no passado, mas também é o encerramento deste ciclo que foi muito difícil, que tem sido muito difícil para você, tá certo, Libra? Vamos às outras cartas aqui para ver o que mais o tarô fala a respeito dessas oportunidades, desse novo ciclo aí, virada de ano, é uma virada de chave. O que mais é importante para Libra neste momento?
Bom, aqui fala sobre a livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio, as boas escolhas. Você é uma pessoa que no começo, quando você se empenha num projeto, num novo trabalho, você tem aquele tesão de realizar. É a pessoa que vai com tudo. Aqui é uma energia explosiva de grande realização. Mas tem que ter cuidado para não quebrar a cara e depois vem a energia do eremita, que é totalmente oposto. É uma introspecção, é a pessoa que se isola, que está já desmotivada. Então aqui está falando, você muitas vezes se empolga, né, nas suas vontades, faz essas escolhas, ou então até mesmo quando começa numa parceria, seja aí um sócio, um cliente, um novo trabalho, você é a pessoa ali que está com sangue no olho para realizar. Mas ir com muita sede nesse começo não é legal. Claro que você tem que ir com vontade, mas não é para você dar tudo de si no começo, porque fica uma expectativa muito alta, e aí quando o resultado que você quer ter, ele não é visto, não é valorizado pelas outras pessoas, você se torna um eremita, já fica dividido entre luz e sombra, né? Então eu tô falando com essas pessoas que se empolgam demais com as oportunidades, ou saem falando para todo mundo e depois falar, mas não era bem assim, não era aquilo que eu queria. Agora é uma energia bastante masculina. É a representação de casa. Então, se você trabalha em casa, tem oportunidade. Aqui fala de impulso de começar algo novo, e também numa empresa. Então, aqui fala de local físico, seja na sua casa, seja numa empresa, seja um representante, por exemplo, né, que está conectado a uma instituição, e fala sobre a possibilidade de progressão na carreira, de empoderamento, né, se você realmente conseguir mostrar o seu trabalho. Só tem que ter cuidado, como eu falei já na primeira vez, né, dessa empolgação inicial, para isso não ser um fogo de palha, né, porque esse cavaleiro, ele dá galopes, ele vai com muito afinco, mas tem que manter essa constância, tá? Para que você realmente consiga o seu lugar, para que você consiga ser efetivado, se firmar, fidelizar um cliente, por exemplo, e você tem tudo para realizar desta forma, pelo que o tarô mostra aqui. O que mais para o signo de Libra, que é importante? Para alguns de vocês, é difícil mudar, né? Virar a chave, começar algo novo que você queira, porque existe um vínculo que ainda não está finalizado. Aqui aparecem dois homens, tá? Adapte aí, que podem ser só características, mas um desses homens aqui parece que olha muito para si, e o outro olha muito para o trabalho. Só que de alguma forma estão presos. Podem ser sócios aqui, pode ser da mesma família, trabalhando num negócio de família. Vou pedir esclarecimento para o tarô. Tá. Um visa o lucro, o sucesso. Aqui é uma parceria que já não deu certo. E também pode ser um aviso, né? Cuidado com as armadilhas. O pendurado pode ser nesse sentido. Cuidado com as armadilhas, muitas promessas, porque às vezes uma sociedade tem aquele que está visando só o ganho, né? Essa carta aqui, que é o 9 de ouros, o lucro. E no começo promete, mas depois muda. E a outra pessoa que realmente dá o sangue, que está ali executando o trabalho, fica muito desapontada. Aqui mostra um desapontamento emocional desta segunda pessoa. Veja aí se é você com relação a alguém ou se está a leitura espelhada, né? Mas cuidado com pessoas que estão te fazendo propostas muito mirabolantes ou com um ganho muito rápido, porque essa pessoa talvez esteja criando como se fosse uma cilada, uma armadilha, tá? Então veio esse conselho para que você tenha mais parcimônia, para realmente ver onde você está pisando.
Olha, sempre peça intuição para a espiritualidade. Saiu a sacerdotisa aqui falando, não tenha medo de dizer não. Se você sente na sua intuição que isso pode dar ruim, né? Que isso parece muito, muito bom, um retorno muito grande ou rápido, cuidado, siga a sua intuição e persevere, porque aquilo que é seu está guardado. Pela rede dela, vem as bênçãos no seu caminho. Então, não se desespere, cuidado com as ciladas, com os abismos que estão disfarçados de oportunidades, tá? Para algumas pessoas, principalmente as que estão desempregadas, né, que estão paradas aqui, realmente a casa caiu, teve uma desconstrução, teve uma ruptura no passado, você ainda não sabe que caminho seguir, e este passado que deveria já ter ficado para trás ainda está interferindo nas suas escolhas, no seu caminhar. Vou perguntar o porquê. Por que que isso acontece aqui? Ó, tá precisando de um encerramento. Você tá se martirizando muito por conta dessa história que não deu certo. E a falta do empoderamento pela Imperatriz. Você achou que... Você esperava uma coisa, né? Um retorno, um aumento de salário, uma promoção. E não aconteceu, isso te desiludiu. Né? Pode ser até que você tenha caído fora, que você saiu, mas isso não está encerrado dentro de você. Você ainda se martiriza muito por não ter alcançado aquele cargo, né? Ou aquela promoção que você gostaria. Ó, o tarô pede que você entre em conciliação com este conflito interno, porque realmente já encerrou a situação. Só que dentro de você, você ainda alimenta uma mágoa, uma raiva, uma dor, e isso só tá te conectando mais ainda ao passado. Você precisa mudar essa vibração. Conselhos finais para Libra. Libra. Olha, aquilo que não era seu, né, o que fracassou, o que ficou pelo caminho, você apenas tem que agradecer pelo tempo que você aprendeu, pelo tempo que você teve de experiência e virar a página. Aqui fala, nada vale mais do que a sua paz. Então, a paz é o equilíbrio emocional, é o seu interior, é você de bem com você mesma. E ter sangue no olho para seguir em frente. Aqui, quem puxa a carruagem é um leão. Aqui tá falando dessa voracidade, de você ter realmente muito para contribuir, muito para entregar. Então, não tenha medo, não duvide de você. Só que para você fazer isso, você tem que acreditar. Você tem que perceber que a pessoa, por exemplo, que te contrata, te dá uma carta branca, te dá espaço para você fazer, para você crescer, né? Se for um lugar que fica ali te encaixotando, te diminuindo, você não vai conseguir ficar. Porque aqui é a pessoa imparável, a pessoa que tem audácia, que tem coragem, que ousa, que cresce, tá certo? Então, use essas características a seu favor e saiba fazer uma boa escolha também. Você não pode ficar aí parada só esperando ser escolhida. Crie as oportunidades, vá atrás de contato, networking, mexa aí nos seus aplicativos, né, na sua rede social, mande um alô para pessoas que você conhece, não tenha vergonha de mostrar, de pedir, bota a cara no sol que ninguém mais vai te esquecer, tá certo? Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui, assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, peço que a vida de cada um seja muito abençoada, finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.